Havia me mudado recentemente para uma nova casa nos arredores da cidade onde eu morava. Eu queria estar longe do estilo de vida caótico de viver na cidade e procurava um lugar mais calmo e tranquilo. A casa que aluguei pertencia a um homem simpático e tudo nela era perfeito. Por dentro tinha um bom tamanho e era moderna, enquanto do lado de fora havia muito terreno cheio de árvores que bloqueavam a vista das estradas e das casas dos vizinhos. Isso me fazia sentir como se estivesse no meio do nada, o que na verdade era uma sensação boa para mim. Eu estava morando lá há quase uma semana, embora quase nunca tivesse a chance de sair de casa devido ao trabalho o dia todo. Mas na sexta-feira à tarde, cheguei em casa do trabalho mais cedo e decidi dar uma volta pelas árvores ao lado da casa. Estava agradável e tranquilo, mas era apenas uma floresta comum, suponho. Depois de estar lá fora por alguns minutos, avistei algo ao longe, atrás das árvores. Parecia alguma estrutura, mas as árvores bloqueavam a visão. Então eu não conseguia dizer exatamente o que era. No entanto, consegui perceber que definitivamente não era uma casa. Pelo menos não uma onde alguém tivesse vivido recentemente. Eu não estava realmente no clima para explorar naquele momento, e estava ficando tarde, então deixei para lá e voltei para dentro para a noite. No entanto, algumas horas depois, me peguei pensando nisso novamente e acabei entrando em contato com o proprietário para perguntar a respeito. Eu estava apenas curioso e senti que não faria mal perguntar. Acabei esquecendo a mensagem por um tempo e continuei com minha noite até ir para a cama por volta das 9 horas. No dia seguinte, fui trabalhar e voltei por volta das 4 da tarde, quando percebi que ainda não havia recebido uma resposta do proprietário. Pensei que talvez ele não soubesse do que eu estava falando, o que me fez duvidar de mim mesmo. Eu realmente não tinha conseguido dar uma boa olhada, então talvez eu tivesse confundido algo. Voltei para fora e fui mais fundo na floresta, na direção em que tinha visto a estrutura. Quando a avistei novamente, me aproximei. Agora, eu sabia que era real, o que era estranho, pois o proprietário deveria saber que estava ali, já que ele me disse que morava na propriedade há 4 anos. Ficando bem ao lado, percebi que era na verdade uma casa muito antiga e abandonada. Era pequena, mas parecia ter 2 andares. Caminhei ao redor dela, inspecionando-a. Eu realmente não gostava do fato de ela estar no meu quintal e de ninguém ter me informado sobre isso. Eu sabia que provavelmente não fazia diferença, mas aquela coisa era assustadora. Na parte de trás havia uma porta velha que estava meio aberta e mal pendurada nas dobradiças. Eu não queria entrar naquele lugar, mas sabia que não suportaria a ideia de que aquela casa abandonada estava no meu quintal sem ter ideia do que havia dentro. Depois de ver tudo o que podia por fora, subi na varanda destruída e bati nas paredes para ter certeza de que não havia nada dentro. Então, lentamente, empurrei a porta e entrei. A primeira coisa que me atingiu foi o cheiro. Era nojento, provavelmente o pior cheiro que já senti. Continuei mais para dentro, esperando ver algum animal morto em algum lugar, mas estava principalmente vazio, exceto por uma mesa antiga no meio do cômodo. Estava escuro, já que havia apenas 2 janelas, ambas cobertas com tábuas. Havia outro cômodo no térreo, mas também estava vazio, com uma escada que levava ao andar de cima. O problema era que lá em cima estava tudo completamente escuro. Quando pensei sobre isso, percebi que não tinha visto nenhuma janela no andar de cima do lado de fora. Subir lá em cima estava me deixando nervoso, mas eu pelo menos queria ver que era algo normal.
Então, peguei meu telefone e iluminei as escadas. Mas não havia nada, quero dizer, nada lá em cima. Era apenas uma parede de madeira no topo das escadas. Eu estava em um estado estranho de confusão e choque, olhando fixamente para aquela estrutura estranha. Mas então ouvi algo. Alguém estava respirando muito suavemente atrás da parede, no topo das escadas. Recuei lentamente, esperando não ter sido notado ainda, mas, depois de começar a me mover, ouvi passos lá em cima, alguém andando pelo chão. Parecia que eles também estavam tentando ser discretos. Consegui chegar até a metade do caminho antes de não suportar mais a intensidade da situação e saí correndo da casa e fui de volta para a minha. Tranquei todas as portas e fiquei perto da janela, verificando se alguém estava me seguindo. Eu realmente não sabia o que fazer, nem mesmo tinha certeza de que aquela casa estava realmente na minha propriedade ou não. Além disso, tecnicamente não era minha propriedade, pois eu estava alugando. Infelizmente, devido à minha tendência de pensar demais, só consegui ligar para a polícia 1 hora depois. Eles também estavam incertos sobre o lugar. Quanto ao que era ou a quem pertencia, quando o vasculharam, estava vazio. Perguntei sobre a parede no topo das escadas, mas fiquei ainda mais aterrorizado ao ouvir que eles não sabiam do que eu estava falando. Disseram que subiram as escadas e havia apenas outro cômodo vazio lá em cima, sem parede bloqueando nada. Fiquei cada vez mais preocupado e assustado, mas tinha a sensação de que eles não levaram o caso muito a sério, nem se importaram com minhas preocupações. Então os deixei ir embora. A parte mais estranha de tudo foi o que aconteceu nas semanas seguintes. Meu locador continuou sem responder, mesmo às minhas perguntas normais sobre pagamentos. Após mais de 1 mês sem respostas, finalmente enviei uma última mensagem dizendo que estava quebrando o contrato e que iria me mudar. Saí de lá sem receber mais mensagens ou e-mails dele, apesar de estar encerrando meu contrato de aluguel 11 meses antes do previsto. Embora nada de concreto tenha acontecido, ainda considero minha experiência naquela casa como uma das experiências mais aterrorizantes e incomuns da minha vida. Eu e meus amigos crescemos no interior, e se você sabe algo sobre o interior, é que não há nada divertido para fazer. Muitas vezes nós nos encontrávamos em bares, bebíamos e talvez jogávamos alguma coisa se não tivéssemos nada para conversar. No início daquele ano, uma piscina próxima fechou por algum motivo. Ficou apenas como um prédio vazio, com um enorme buraco onde a água costumava estar. Depois de alguns meses sem atividade, decidimos que esse seria o nosso novo ponto de encontro. Nós pulamos a cerca, trouxemos algumas bebidas em copos plásticos e nos sentamos no buraco onde a água costumava estar. Era uma sexta-feira e já estava bem tarde. Todos nós meio que ficamos lá sentados, conversando sobre coisas aleatórias, mas foi quando ouvimos o som da cerca balançando. Nós todos nos olhamos e minha mente imediatamente pensou na polícia e acho que todos os outros também. Isso foi há alguns anos e nenhum de nós era legalmente maior de idade para beber, então estávamos todos apavorados, esperando sermos pegos. Enquanto estávamos todos em pânico, esperando sermos pegos, ouvimos os passos de alguém no pavimento e, em seguida, ouvimos o que eu presumo ser uma das portas do banheiro sendo aberta e fechada. Quem poderia estar aqui a essa hora sozinho? Aparentemente, meus amigos tiveram o mesmo pensamento.
Dois deles começaram a sussurrar teorias sobre quem poderia ser. Se fosse algum tipo de oficial perto do bar, eles não precisariam pular a cerca. A única coisa com a qual todos concordamos foi que provavelmente deveríamos sair antes que essa pessoa decidisse sair. Tão silenciosamente quanto pudemos, subimos pela escada da piscina e pulamos a cerca, começando o caminho de volta para casa. Diminuímos a velocidade e ouvi meus amigos xingando. Aparentemente, um deles esqueceu o celular na piscina. Ficamos lá tentando descobrir se deveríamos voltar. Eu concordei em voltar com meu amigo, mas os outros não quiseram, o que provavelmente foi uma decisão inteligente da parte deles. No entanto, não ia deixar meu amigo ir sozinho. Voltamos e tentamos subir a cerca o mais silenciosamente possível. Ele desceu pela escada enquanto eu fiquei de guarda atrás de uma antiga cadeira de plástico, olhando para as portas dos banheiros o tempo todo. Tudo parecia quieto. Ouvi meu amigo subindo a escada, mas imediatamente vi uma figura se movendo na área da piscina. Meu coração entrou em pânico quando a figura que estava agachada se levantou e começou a correr na nossa direção. Ajudei meu amigo a subir pela escada e saímos correndo. Não sou o mais rápido e definitivamente tenho alguns pesos extra, então sei que a única coisa que me manteve em velocidade com meu amigo foi a pura adrenalina. Ouvi uma garrafa quebrar atrás de mim. E ele começou a gritar, mas não conseguia entender o que estava dizendo. As únicas palavras que consegui ouvir foram: "Afaste-se dessa propriedade." Continuamos subindo a cerca o mais rápido que pudemos, mas era difícil de fazer quando estávamos assustados e bêbados. Chegamos ao topo e pulamos, caindo de joelhos e tendo que nos levantar. Foi então que vi como ele era: descalço, calças rasgadas e uma camiseta amarelada. Era um homem mais velho, com uma barba nojenta, e todo o seu rosto parecia cinza. Não consegui ver mais nada, mas também não quis ver. Levantei e comecei a correr de novo. Conseguia ouvi-lo gritando para nunca mais voltarmos. Naquele momento foi assustador, mas agora que sou mais velho e olho para trás, rio disso com meus amigos. Sinto pena daquele cara. Ele estava claramente desabrigado e não estava bem da cabeça. Provavelmente pensou que estávamos atrás dele ou algo assim. De qualquer forma, nunca voltamos para aquela piscina. Meu amigo Marcos morava no Rio Grande do Sul, então tecnicamente éramos vizinhos, embora ele morasse quase 1 quilômetro mais adiante na estrada. Nossas casas tinham muita terra, principalmente áreas de floresta vazias que se estendiam até as colinas. Certa noite, Marcos estava na minha casa quando mencionou que havia encontrado algo interessante enquanto estava na floresta atrás de sua casa. Ele disse que era um túnel com vigas de madeira antigas o sustentando. Marcos disse que não queria explorá-lo sozinho, pois tinha uma sensação ruim. Eu perguntei o quão longe era, e ele disse que talvez fosse uma caminhada de cerca de 1 quilômetro atrás de sua casa, sem nenhum caminho ou algo que o conduzisse. Honestamente, isso soou interessante para mim, então concordei em verificar com ele. Peguei minha pequena mochila do meu armário, coloquei uma lanterna e uma garrafa de água e dirigimos até a casa dele para começar a caminhada. Eram apenas 17 horas, então tínhamos cerca de 2 horas de luz solar, o que achamos que seria suficiente. Caminhamos por 20 minutos antes de chegarmos lá. A estrutura era exatamente como ele havia descrito. Um túnel simples com pilares de madeira sustentando a entrada, sem nada mais ao redor. Marcos pegou a lanterna da minha mochila
e a direcionou para dentro do túnel, enquanto nos aproximávamos da entrada. Parecia seguir em linha reta por um tempo, com mais vigas nas laterais. Eu pensei que fosse uma mina abandonada, mas era tão vazia e deserta que me deixou em dúvida. Já vi minas antigas antes, mas geralmente tem coisas ao redor, como antigas caixas de madeira ou trilhos curtos que levam até elas. Marcos liderou o caminho e eu o segui. Estava frio e assustador, e cada passo que dávamos ecoava pelo túnel. Após uma caminhada de 1 minuto, chegamos ao final do túnel de entrada, encontrando outro caminho à esquerda na parede com algumas inscrições. Havia uma seta apontando de volta para onde viemos, com a palavra saída escrita abaixo dela. Continuamos, mas apenas alguns passos adiante, notamos muito lixo empilhado pelos lados. Sacos de lixo, embrulhos de comida e garrafas de água, principalmente. Já sabíamos que alguém já havia estado aqui antes, já que vimos as inscrições, mas o lixo não parecia sujo. Marcos pegou a lanterna e a aproximou de um saco de batatas fritas no chão, que estava limpo. Mal havia 1 grão de poeira nele enquanto a poeira caía do teto. Isso nos deixou apreensivos. Alguém devia ter estado ali nas últimas horas, a menos que houvesse algum fenômeno estranho com o lixo. Acho que Marcos percebeu a preocupação no meu rosto, porque ele disse que provavelmente eram alguns adolescentes que estiveram aqui mais cedo. Ele continuou andando, passando pelo lixo. Quando os passos de Marcos se afastaram, tive uma sensação estranha e olhei para trás, certificando-me de que ninguém nos observava. Mas então ouvi os passos de Marcos pararem abruptamente. Virei e o vi mais adiante no túnel, de frente para o que parecia ser outro corredor, mas ele estava imóvel. Eu gritei, mas ele não respondeu. A maneira como ele estava parado, olhando claramente para algo como se estivesse em choque. Desculpe, ele sussurrou. Retrocedendo e rapidamente caminhando na minha direção, enquanto apontava para a frente, indicando que eu deveria voltar. Quando viramos de volta para o túnel principal, um estrondo alto ecoou em nossa direção. Corremos até finalmente sairmos e depois corremos o resto do caminho até a casa de Marcos, olhando para trás para ter certeza de que ninguém estava nos seguindo. Quando entramos em casa, olhei para Marcos e ele parecia horrorizado. O que aconteceu? Havia alguém lá dentro? Eu perguntei, ainda sem saber o que ele tinha visto. Ele me olhou e então olhou para baixo, dizendo que viu um homem nu sentado a poucos metros no próximo túnel. Aparentemente, ele estava segurando o que parecia ser um esquilo ou um coelho, de uma maneira que Marcos disse parecer que ele estava tentando eviscerá-lo para comê-lo. Ouvindo isso, eu quase quis fazer uma piada ou dizer que sabia que ele estava apenas brincando comigo, mas havia algo na maneira como ele me contou isso que me fez acreditar que ele não estava mentindo. Eu não sei. Ver uma cena tão perturbadora em um lugar como aquele seria realmente angustiante. Nunca voltamos lá. E alguns dias depois, Marcos parecia estar de volta ao normal. Obviamente, eu nunca vi o homem. Então tudo poderia ser uma história estranha inventada. Mas se você visse como Marcos estava depois que saímos daquele túnel, acreditaria nele também. Com pessoas vivendo na selva como aquela, não dá para saber o que fariam se te vissem, especialmente se você tivesse entrado acidentalmente em sua casa, como nós fizemos. Uma vez, durante o meu turno noturno das 00:30, fui atender a uma chamada sobre uma pessoa suspeita que percorria de casa em casa, batendo nas portas e dizendo coisas para as pessoas através das portas ou das câmeras de campainha.
Ao chegar à casa do homem que fez a ligação, ele explicou melhor pessoalmente que se tratava de uma mulher de meia idade, com cabelos longos e desgrenhados, segurando algo atrás das costas, indo de porta em porta e gritando para as pessoas abrirem e murmurando consigo mesma. O homem que chamou a polícia tinha uma câmera de campainha Ring, então ele me mostrou as imagens que capturou. A mulher se aproximou da porta, olhou diretamente para a câmera por alguns minutos e depois apertou o botão para falar pelo interfone. Ela começou a falar no microfone da campainha e o proprietário começou a conversar com ela pelo telefone, começando por perguntar quem ela era e o que ela queria. Ela continuava dizendo para abrir a porta que precisava de sangue e sorria e gargalhava cada vez que repetia isso. Quando ele ameaçou chamar a polícia, ela riu e começou a socar a porta, tentando arrancar a câmera de campainha da parede. Era impossível dizer se a ameaça de chamar a polícia foi o que eventualmente a fez ir embora, mas quando ela saiu, o homem viu que ela foi para a casa ao lado. Foi nesse momento que ele realmente chamou o 190. As imagens eram absolutamente arrepiantes, como uma cena de um filme de terror, e não era possível ver o que ela estava segurando atrás das costas por causa da maneira assustadora como ela se afastava da porta até a calçada, sempre de frente para a câmera da campainha. Havia 2 ou 3 outras unidades na área tentando encontrar a mulher. Era praticamente uma pequena caçada humana, e a descrição usada era de uma mulher possivelmente armada e perigosa. Eu rapidamente verifiquei as casas próximas a pé e depois voltei para o meu carro para continuar patrulhando a área. Nenhum de nós conseguia encontrar a mulher, então recebemos um relato de invasão nas proximidades. Alguém havia ligado para o 190, relatando que alguém havia entrado em sua casa com uma arma e o chamador estava se escondendo em seu quarto no andar de cima. O chamador também tinha uma câmera de campainha e conseguiu ver a mulher entrando pela porta da frente, mas não antes de olhar para a câmera por alguns momentos novamente. Cheguei à casa praticamente ao mesmo tempo que outra unidade. Entrar na casa foi fácil, já que a porta da frente estava destrancada, é claro. No entanto, tivemos que entrar com cautela, com as armas prontas, porque não sabíamos o quão perigosa essa mulher poderia ser ou com o que ela poderia estar armada. À medida que entrávamos e com a entrada vazia, eu e outro policial gritamos que a polícia estava lá e ordenamos à intrusa que saísse com as mãos para cima. Em seguida, ouvimos um grito de socorro vindo de cima. A adrenalina corria em nossas veias, como sempre em situações envolvendo suspeitos armados. Corremos pelas escadas, seguindo os gritos de socorro que nos levaram ao quarto principal. O marido desbloqueou e abriu a porta do quarto conforme chegamos lá em cima. O casal estava sentado e se escondendo no quarto. Eles não haviam saído do quarto desde que a mulher entrou na casa e disseram que ela tinha estado arranhando e batendo na porta há poucos minutos. Eles não a ouviram sair, muito menos descer as escadas. Tivemos que verificar todos os outros cômodos no andar de cima atrás dela. Em um dos quartos no canto, na completa escuridão, ouvimos um som de gargalhadas. Não conseguíamos vê-la, mas ouvir suas gargalhadas foi arrepiante. Acendi a luz do quarto, e lá estava ela, sentada na cama, já olhando para mim e sorrindo. Ela segurava uma faca enorme na mão e havia sangue encharcando os lençóis da cama em que estava sentada. Era o próprio sangue dela. Ela havia acabado de cortar um de seus pulsos, repetindo exatamente o que disse na câmera da campainha do primeiro homem que precisava de sangue. Não sabíamos a quem ela se referia até notarmos a pequena boneca entre suas pernas,
coberta com o sangue da mulher. Gritamos para que ela largasse a faca com nossas armas prontas. Ela apenas riu e continuou dizendo o que vinha dizendo. Era evidente que havia algo muito errado com ela, e parecia que tentar dialogar não seria possível, mas tentamos mesmo assim. Perguntei quem era a pessoa a quem ela se referia e tentei falar com ela com gentileza, dizendo que ela não precisava se machucar nem machucar ninguém mais e que estávamos ali para ajudá-la. No entanto, à medida que ela continuava a nos encarar, principalmente a mim, e ria enquanto murmurava frases mal compreensíveis, fiquei cada vez mais nervoso. Eu tinha minha arma mirada na faca gigante em sua mão. Ponderando se atirá-la para fora de sua mão era uma opção segura e viável. No entanto, nenhum de nós estava preparado para o que aconteceu em seguida. A mulher enlouquecida saltou da cama e emitiu um som terrível, como se estivesse prestes a me atacar e me agredir, com a faca erguida no ar. Eu reagi da única maneira que pude naquele momento e atirei 2 vezes nela, acertando-a ambas as vezes no braço, mesmo que ainda estivesse tentando manter minha mira na faca. Eu não estava esperando que ela simplesmente pulasse repentinamente. Ela largou a faca e começou a gritar e chorar enquanto segurava o braço. Aproveitamos esse momento para contê-la e algemá-la. Precisamos chamar imediatamente uma ambulância para evitar que ela sangrasse demais. Mais tarde, ela foi levada para uma prisão local e, posteriormente, considerada inocente de todas as acusações por motivo de insanidade. Atualmente, ela é paciente em um hospital psiquiátrico em minha cidade. O horror pelo qual todas as partes envolvidas nesse incidente passaram foi inimaginável. Desde as pessoas assustadas que tinham medo de abrir suas portas para uma mulher enlouquecida portando algo desconhecido atrás das costas, até o casal que quase se tornou vítima dela em sua própria casa, além de mim e do outro policial que estavam na cena antes dela ser detida. Essa foi a experiência mais assustadora dos meus 10 anos como policial. Eu trabalho no turno da noite para a Polícia Federal do Rio Grande do Norte. Estou na força há 2 anos. Até agora, não vivenciei muitas situações loucas, além de algumas prisões por drogas durante a noite, algumas chamadas de roubo e algumas chamadas de agressão. O Nordeste do Rio Grande do Norte tem uma taxa de criminalidade bastante baixa, então essas geralmente são as piores situações com as quais eu lido. Houve uma noite em que recebi uma chamada de perturbação para investigar um grito que veio de uma casa nas proximidades. Normalmente, uma chamada como essa significaria uma disputa doméstica ou até mesmo algo tão inofensivo quanto pessoas bebendo e fazendo barulho alto. Quando cheguei à casa, precisei confirmar 2 vezes que era a casa correta, porque nenhuma das luzes estava acesa. No entanto, havia um carro na garagem, um Toyota azul. Alguém estava em casa. Fui até a porta e bati algumas vezes. O vizinho deve ter visto meu carro, pois saiu e se aproximou, relatando que era ele quem havia chamado a polícia. Ele me disse que ouviu um grito terrível vindo da casa e que a mulher que morava lá vivia sozinha, mas ocasionalmente tinha seu namorado por lá, o que tornou a situação um pouco mais preocupante. Tentei a maçaneta da porta, que estava trancada. Então, fui ao redor da casa e tentei todas as janelas, que estavam todas trancadas, exceto uma, a da parte de trás. Ela estava completamente aberta o suficiente para alguém entrar. Isso levantou uma bandeira vermelha, considerando que todas as outras janelas estavam fechadas. Solicitei apoio para a cena e, após a confirmação, entrei na casa pela janela.
Comecei a acender todas as luzes que pude encontrar na casa, começando pela cozinha e indo até a sala de estar. Sim, é aconselhável que a polícia acenda as luzes ao investigar prédios. O que você vê em programas de TV e filmes onde eles deixam as luzes apagadas é feito apenas para criar suspense. Chamei pela mulher, tentando assegurá-la de que estava tudo bem, que a polícia estava ali. No entanto, naquele momento eu ainda não sabia exatamente qual era a situação, exceto pelo fato de que ela tinha sido ouvida gritando. Não houve resposta, não importava o quão alto eu gritasse. O primeiro andar estava limpo, então só restava o andar de cima para verificar. Eu queria esperar pelo reforço chegar, porque estava nervoso com o que encontraria lá em cima. Mas também não me perdoaria se esperasse e desperdiçasse um tempo precioso que poderia ter usado para salvar essa mulher de uma possível emergência médica. Antes de subir as escadas, destranquei a porta da frente para quando o reforço chegasse. Então, subi as escadas silenciosamente e quando cheguei à metade das escadas, olhei por cima do corrimão para o segundo andar. Havia 4 portas lá em cima. Acendi as luzes do corredor e chamei mais uma vez. Ouvi um som semelhante a um rangido vindo de trás de uma das portas, então ela tinha que estar lá dentro. Abri a porta e era um quarto. A luz estava apagada, mas a luz do corredor era suficiente para ver uma mulher deitada na cama, sob as cobertas. Eu vi a parte de trás da cabeça dela e me aproximei para garantir que ela estivesse bem. No entanto, quando cheguei perto, notei manchas escuras que encharcavam o outro lado das cobertas, o lado que eu não conseguia ver da porta. Puxei as cobertas e percebi que era sangue e que ela havia sido esfaqueada várias vezes, mas ainda estava respirando. Peguei meu rádio e relatei uma facada, pedindo reforço imediato e uma ambulância. O som que ouvi da porta momentos antes de repente não fazia sentido, já que essa mulher estava na cama dessa maneira e dado que ela estava inconsciente, alguém a colocou na cama, muito provavelmente. Girei 360 graus no lugar, olhando ao redor do quarto. Havia um guarda-roupa. Instintivamente foi o primeiro lugar em que pensei em olhar. Estava com a arma em punho e a mão na porta por 5 segundos, reunindo coragem para abrir a porta. Quando finalmente o fiz, não havia ninguém lá dentro. Virei-me novamente para olhar para a cama e para a mulher ensanguentada, e então percebi a cama. Ajoelhei-me para ficar nivelado com a parte inferior da cama e puxei o tecido que cobria a parte inferior da cama. Foi então que fiquei cara a cara com um homem usando uma máscara facial que cobria a metade inferior do rosto. Gritei e disse para ele mostrar as mãos. Ele lentamente levantou as mãos acima da cabeça o máximo que pôde. Eu o fiz sair debaixo da cama lentamente e me certifiquei de que ele não estava segurando a faca. Mandei que ele ficasse no canto com as mãos para cima até que o reforço chegasse. Não estava disposto a tentar algemá-lo sozinho lá dentro, quando ele poderia ter qualquer arma consigo. Avisei o reforço para se encontrar comigo no andar de cima, e quando eles entraram na casa, chamei-os para cima. Somente então eu coloquei o homem sob prisão. Uma ambulância chegou não muito tempo depois, e a mulher foi levada às pressas para o hospital. Ela conseguiu sobreviver, apesar de ter sido esfaqueada 6 vezes. O homem que fez isso era de fato seu namorado, o que não me surpreendeu muito, honestamente. Ele descobriu que ela o havia traído com um amigo dele, e quando ligou para confrontá-la, ela terminou com ele pelo telefone, o que deve tê-lo levado a fazer isso.
Essa história me foi contada pelo tio do meu melhor amigo, que trabalha no turno da noite como policial em nossa cidade. Há cerca de um ano, Mike, o tio do meu melhor amigo, estava em seu patrulhamento noturno com seu parceiro Steve. Eles trabalham juntos há anos e são ambos veteranos do exército, pessoas muito equilibradas e calmas, o que os torna perfeitos para serem policiais. Eles receberam uma ligação de um senhorio em um conjunto de apartamentos reclamando sobre um de seus inquilinos. Não esperavam nada grave, pois recebem chamadas desse tipo o tempo todo. Então, eles foram verificar o que estava acontecendo. Quando chegaram, o senhorio os cumprimentou do lado de fora. Devia ser 1 ou 2 da manhã, e todos os moradores do conjunto estavam do lado de fora, na grama, o que era estranho. O senhorio se aproximou de Mike e Steve e começou a reclamar sobre um de seus vizinhos, que estava agindo de forma estranha e ligando todas as torneiras de seu apartamento. Aparentemente era um homem na casa dos 30 anos e ele vinha se comportando de maneira estranha ultimamente. Mike pôde ver que havia água escorrendo da porta da frente do apartamento e decidiu que precisavam entrar e verificar o bem-estar do homem. Quando entraram, a água estava inundando as escadas e claramente causando danos ao prédio, o que significava que essa água precisava estar ligada por horas para causar esse tipo de estrago. Eles subiram para o 2º andar e bateram na porta de onde a água estava saindo. O senhorio lhes disse que o nome do inquilino era Adam, então eles bateram na porta chamando por ele. Ninguém respondeu por alguns minutos, então eles decidiram arrombar a porta. Quando o fizeram, avistaram Adam parado em sua cozinha, com todas as pias, o chuveiro, o vaso sanitário do banheiro e uma mangueira do lado de fora jorrando água por toda parte. Adam estava lá parado, tremendo, com os olhos arregalados, como se estivesse aterrorizado demais para se mover. Mike se aproximou lentamente de Adam, que estava tremendo tanto que mal conseguia olhar para Mike quando ele se aproximou. Novamente, ele perguntou o que estava acontecendo, e finalmente Adam gaguejou que havia pessoas nas paredes. Mike não ouviu o que ele estava dizendo a princípio, mas à medida que se aproximava, Adam começou a repetir cada vez mais alto: "Há pessoas nas paredes", até que estivesse quase gritando, ficando cada vez mais agitado. Enquanto isso, Steve entrou no quarto ao lado para verificar tudo. Ele verificou o banheiro e desligou a água, garantindo que não houvesse ninguém mais no apartamento. Mike se aproximou lentamente de Adam, que parecia aterrorizado ao ponto de tremer violentamente e nem conseguia olhar para Mike. Steve então entrou no quarto ao lado e começou a verificar tudo. Ele desligou a água no banheiro e se certificou de que não havia mais ninguém no apartamento. Mike estava prestes a levar Adam para fora do apartamento quando Steve o chamou subitamente. "Melhor você dar uma olhada nisso." Mike foi para o outro quarto ver o que Steve estava apontando e viu Steve com a arma em punho, claramente assustado. Ambos se aproximaram da parede com as armas prontas, enquanto Adam continuava a chorar no outro quarto. Steve rapidamente puxou uma parte da parede e ambos ficaram congelados. 3 pessoas os encaravam de dentro de um espaço minúsculo na parede, com os rostos pintados com padrões estranhos. Steve e Mike ordenaram que saíssem e algemaram cada um deles. Nesse momento, reforços haviam chegado e outros policiais tiraram Adam de lá. Eles levaram os 3 indivíduos para a prisão. Mike e Steve ficaram profundamente perturbados com toda a situação, que se tornou ainda pior quando, alguns meses depois, descobriram que os 3 indivíduos dentro da parede
faziam parte de uma seita maluca que vivia nas matas. Eles estavam tentando fazer com que Adam se juntasse a eles e o escolheram porque sabiam que ele tinha um histórico de problemas mentais. Eles o estavam assustando e ele ligou todas as torneiras na tentativa de expulsá-los de sua própria casa. Até hoje, Mike e Steve afirmam que essa foi a chamada mais perturbadora em que já estiveram envolvidos. Hoje eu lembrei de uma história que meu pai contou pra gente. Na verdade, ele contava muitas, mas só conto as que consigo lembrar do início ao fim. Pois bem, meu pai saiu à noite para pescar num riacho lá para as bandas da Estaca Zero, sentido Beneditinos. Nesta noite ele foi com um amigo dele e, ao chegar na beira do riacho, resolveram ficar um pouco distantes um do outro para ter espaço para jogar as tarrafas. Depois que jogaram as tarrafas, meu pai pegou o anzol e foi para mais longe ainda do amigo. Sentou, fez um cigarro de fumo saci e lá ficou. Passado um tempo, ele ouviu atrás dele a pessoa perguntar: "Tá fraco para peixe hoje, Luiz?" Meu pai, achando que era o amigo dele, respondeu dizendo que sim e continuou falando com a pessoa. Daí meu pai perguntou: "E lá do teu lado tá melhor? Já pegou alguma coisa?" Nesse instante, a voz respondeu com um som como se estivesse batendo freneticamente com a mão na garganta: "No tempo que eu era vivo, aqui tinha muitos peixes." Meu pai se arrepiou e gritou pelo amigo: "Jacinto?" E o amigo dele respondeu imediatamente, a uns 20 metros de distância: "Para de gritar, Luiz. Vai acabar espantando os peixes." Meu pai saiu em disparada para lá e perguntou se o amigo tinha visto alguém. No que ele respondeu que não, que nem viu e nem saiu do lugar que estava. Meu pai contou a ele o ocorrido e os dois saíram correndo de lá, deixando as tarrafas para pegar no dia seguinte. O engraçado é que meu pai correu tanto por entre os matos que alguma coisa fincou-se em seu rosto e ele só sentiu um leve ardor. Mas quando chegou no caminho aberto e parou para ver, tinha um filhote de sanguessuga grudado na bochecha dele. Coitado do meu pai. Eu era muito jovem durante essa história, então pode estar um pouco confusa e fora de ordem. Minha família conhecia um lugar especial para pescar ao longo de uma estrada cercada por uma floresta dos dois lados, o que o tornava um pouco assustador. Eu tinha cerca de 7 anos na época e eu, meu pai, minha mãe, 3 primos, minha irmãzinha e meu irmão mais novo decidimos ir pescar durante a noite. O local de pesca estava escondido em uma trilha secreta, próxima a uma densa vegetação de árvores e arbustos, mas a trilha era estreita o suficiente para caminhar e ver as luzes da rua através dela. Estacionamos do lado oposto da entrada da trilha, com uma visão clara do lago por meio de uma abertura nas árvores. Após montarmos nossas varas de pesca, passamos algumas horas pescando antes de finalmente decidir voltar para casa. Eu não me lembro se realmente pegamos alguma coisa, mas ainda assim foi divertido. Enquanto voltávamos para casa, caminhávamos em fila única pela trilha um pouco longa. A visão da estrada estava completamente bloqueada pela densa e estreita linha de árvores e arbustos, com as luzes da lua nos ajudando a enxergar o caminho. Minha mãe e meu primo mais velho, a quem chamarei de Milton, estavam na retaguarda e de repente notaram algo no trecho de árvores mais próximo da estrada. Logo após isso, todos nós fomos apressadamente retirados do local, pois o que eles tinham notado era uma espécie de criatura parecida com um cachorro. Assim que aceleramos o passo, a criatura começou a correr entre as árvores,
tentando nos cercar à frente do grupo e rosnando enquanto corria. Minha mãe notou os olhos da criatura e começou a gritar, e todos nós nos apressamos para entrar no veículo. Felizmente, o que quer que fosse aquilo nunca nos seguiu para fora da trilha e parou exatamente onde a vegetação densa terminava. Segundo minha mãe, a criatura era do tamanho de um cachorro muito grande. E às vezes ainda nos perguntamos o que teria acontecido se não tivéssemos escapado a tempo. Esta é uma história legal que ocasionalmente lembramos, mas ainda é assustador ouvi-la, já que quase todas as crianças estavam chorando e até meu próprio pai estava assustado. Até hoje, ainda não sabemos se era um cachorro ou algo mais, mas estou muito feliz por nunca termos descoberto. Lá pelos anos 80, eu era um jovem pescador, sempre em busca dos melhores pontos para pegar os peixes mais suculentos. Naquela época, eu estava pescando em um lago que ficava isolado na mata, cercado por árvores altas e densa vegetação. Era um lugar tranquilo durante o dia, com águas calmas e um cenário deslumbrante. Mas à noite... a noite era outra história. Uma tarde, quando o sol já se punha, eu e meu companheiro de pesca, o Zé, decidimos que íamos pescar até mais tarde do que o comum. Afinal, ouvíamos histórias dos pescadores mais antigos sobre os peixes gigantes que surgiam no lago à noite. Conforme a noite avançava e a lua aparecia, nós lançamos nossas linhas e esperamos. O silêncio era quase ensurdecedor, com exceção dos grilos e sapos que cantavam na floresta ao redor. Tudo parecia normal até que algo estranho começou a acontecer. Lá no meio do lago, uma luz fraca surgiu, uma luz verde que brilhava sob a água. Nós dois ficamos paralisados, olhando fixamente para aquilo. O medo começou a nos consumir, mas nossa curiosidade nos manteve ali, na beira do lago. A luz verde começou a se mover dançando na água, e então algo emergiu. Era uma criatura, uma figura com olhos que brilhavam como brasas. Ela parecia metade peixe, metade humano, com cabelos longos e esverdeados que flutuavam sob a superfície. O que mais nos aterrorizou foi o canto que ela começou a lançar sobre nós. Era uma melodia hipnotizante que nos puxava para mais perto da água, como se estivéssemos sendo chamados. Eu vi o Zé começar a se aproximar do lago, como se estivesse sendo controlado por forças sobrenaturais. Eu sabia que não podia deixar isso acontecer. Com todas as minhas forças, gritei para o Zé, acordando-o do transe que aquela criatura exercia sobre ele. Agarrei-o pelos ombros e o puxei para longe da água, enquanto a criatura desaparecia nas profundezas. Nós corremos de volta para nossa cabana, com o coração disparado e as mãos tremendo. Nunca mais pescamos à noite naquele lago, e a história do encontro com a criatura assombrou nossos sonhos por muito tempo. Até hoje, quando estou perto de um lago à noite, eu me lembro daquela luz verde e daquela melodia maldita, e agradeço a Deus por termos escapado do que quer que estivesse nas profundezas daquele lago. Isso aconteceu no início do verão de 1988. Decidi fazer uma viagem de pesca. Moro no interior de São Paulo, um lugar ótimo para a pesca. Dirigi cerca de 1 hora até um ótimo rio da região e fui sob uma ponte onde eu estava certo de que conseguiria uma boa pescaria. As ondas estavam um pouco agitadas, mas não importava.
Avance cerca de 20 minutos depois, ainda estava pescando, esperando uma mordida. Olhei para a esquerda e vi o que parecia ser uma lona azul montada atrás de um dos pilares da ponte. Não pensei nada disso, mas por algum motivo olhei para trás e vi um homem parado lá, olhando para mim. Para ser honesto, ele meio que me assustou. Pulei um pouco e acenei com a cabeça como um cumprimento. No entanto, ele não pareceu reconhecer meu cumprimento, pois continuou me encarando com essa expressão vazia que eu nem poderia descrever. Pelo que eu vi, ele parecia sem teto, com roupas rasgadas e uma barba branca completa. Como você imaginaria um pescador idoso típico? O que me deixou inquieto, no entanto, foi que sua mão direita estava sempre escondida atrás das costas. Continuei fingindo me concentrar na pesca, mas ainda podia sentir seu olhar sobre mim. De repente, ele pulou na água e nadou diretamente em minha direção. Mesmo com as ondas agitadas e a corrente sob a ponte, ele era extremamente rápido. Saí debaixo daquela ponte em menos de 15 segundos e entrei no meu carro com o pé no acelerador. Também deixei minhas coisas para trás, pois obviamente minha vida valia mais a pena salvar do que isso. Dirigi alguns quilômetros até parar em um posto de gasolina para um lanche e depois segui para casa. O que aquele homem pretendia fazer comigo ou o que ele queria, eu não sei. Eu presumi que ele provavelmente era uma pessoa sem teto perigosa que não gostava de pessoas perto de onde ele vivia. No dia seguinte, voltei à ponte para tentar pegar minhas coisas, apenas para encontrá-las desaparecidas. Não só isso, mas a lona azul e o homem também tinham sumido. Nada restou, exceto uma velha faca de caça deixada em uma das plataformas onde os pilares eram sustentados. Ao ver isso, eu sabia que provavelmente era o que ele estava escondendo atrás das costas. Olá a todos! Não tenho certeza de como devo começar este post, então vou me apresentar e começar desde o início. Meu nome é Jared, tenho 17 anos agora, mas os eventos que vou contar aconteceram cerca de 5 anos atrás. Começou comigo e meu avô William. Estávamos indo pescar, como já fizemos muitas vezes antes, em nosso pequeno barco no meio do lago. Eu adorava esses momentos com meu avô. Eram relaxantes e ele me contava histórias o dia todo. Um dia, no entanto, tudo mudou. Um dia que eu gostaria que nunca tivesse acontecido. Mesmo após 5 anos, não esqueci nenhum detalhe. Começou de maneira normal o suficiente. Reunimos nosso equipamento de pesca, colocamos no fundo da nossa caminhonete e entramos. Fomos para o lago e a viagem correu tranquilamente. Depois de chegarmos lá, transferimos todo o nosso equipamento da caminhonete para o barco e embarcamos, deixando a água levar o barco enquanto navegávamos um pouco mais fundo. Era lindo na água, cercados pela natureza, nosso barco balançando suavemente de um lado para o outro. Era um ótimo estilo de vida e ambos adorávamos. Enquanto lançávamos nossas varas de pesca, meu avô me contava uma de suas histórias. Eu notei algo reluzindo um pouco à frente do nosso barco. Apontei para meu avô, que decidiu tentar pegá-lo com a vara de pesca. Talvez fosse um colar ou algo assim, e pensamos que seria legal encontrar algo assim na água. Enquanto meu avô lançava a linha e começava a recolhê-la, pude ver que ele não pegou o objeto brilhante. No entanto, ele pegou algo. Pude ver mesmo debaixo d'água que o objeto estava vindo. Conforme ele o retirava, podíamos ver que era um osso. Estranho, pensamos, mas nada fora do comum.
Era pequeno o suficiente para ser um osso de peixe ou algo do tipo. Então lançamos a linha novamente. No entanto, desta vez a linha parecia lutar com o peso, mas conseguimos ver o objeto brilhante emergindo. Conforme meu avô o retirava, pude ver que o objeto estava preso a algo maior, mas na água pensei que poderia ser apenas algum lixo aleatório. No entanto, quando ele o tirou da água, tudo mudou. O que vimos na nossa frente era, sem dúvida, um crânio humano e havia um pingente preso em uma das órbitas dos olhos. Meu avô rapidamente largou a vara de pescar e quis ir para casa imediatamente. Não tínhamos trazido celulares, então tínhamos que voltar para casa para chamar a polícia. Conseguimos voltar e, às pressas, entramos na caminhonete enquanto ele acelerava. Estava começando a escurecer lentamente enquanto voltávamos para casa, com a floresta nos cercando. Pensei que podia ver uma figura sombria correndo ao nosso lado na floresta em várias ocasiões, mas não mencionei nada ao meu avô, porque parecia ser uma figura humanoide correndo com 4 patas. E eu tinha certeza de que humanos não poderiam correr tão rápido. Então, pensei que era minha imaginação por estar assustado. Quando chegamos em casa, meu avô ligou para a polícia e informou a localização do lago e que havia uma vara de pescar lá também. Alguns policiais vieram até nossa casa para fazer um relatório e explicamos como o encontramos. Agradeceram pelo nosso tempo e foram embora enquanto eu e meu avô observávamos. Naquela noite, tive dificuldade para dormir, acordando várias vezes para ver uma figura sombria no canto do meu quarto, apenas para ela desaparecer depois que pisquei novamente. Acordei na manhã seguinte me sentindo cansado, como se tivesse acabado de correr uma maratona em vez de dormir. Fui para baixo, e minha mãe já havia preparado pão com manteiga para o café da manhã, o que tornou a manhã um pouco mais suportável. Eu adorava pão com manteiga. Terminei de comer e fui para fora brincar com meus amigos, mas eu nunca conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado. Quando mencionei isso aos meus amigos, eles diziam que se sentiam normais e que eu estava apenas paranoico. Eu acreditei neles. Afinal, eu não tinha visto nada de concreto e estava arruinando a diversão para mim e para eles por causa da minha paranoia. No entanto, isso não ajudou em nada. Na verdade, a cada dia que passava, a sensação ficava mais forte e frequente. Chegou a um ponto em que eu não queria mais sair de casa porque me sentia inseguro. Quando meu avô me viu agindo de forma estranha, ele me perguntou o que estava acontecendo. Eu não sei, vovô. Eu vi algo se movendo paralelamente ao nosso carro quando estávamos voltando daquele lago, eu disse, esperando que ele me confortasse e dissesse que tudo ficaria bem. Mas o que eu vi foi uma expressão pura de terror e pânico no rosto do meu avô, que se levantou e começou a andar freneticamente pelo quarto. Eles nos seguiram. Eu deveria ter sabido que eles nos seguiriam. Eles nunca encontraram aquele maldito crânio. Foi uma armadilha o tempo todo. Ele disse enquanto eu via algumas lágrimas se formando em seus olhos. Por que diabos você me contou isso agora, hein? Por que você não me disse antes? Ele gritou enquanto comecei a chorar, pensando que tinha feito algo terrível. Desculpe, vovô. Eu achei que era minha mente pregando peças em mim porque estava com medo. Eu não consegui. Eu me perdi enquanto as lágrimas cobriam minhas bochechas e escorriam pelo meu rosto. Meu avô nem olhou para mim enquanto subia as escadas. Estamos condenados. Eu podia ouvi-lo murmurar enquanto subia. Eu não consegui dormir nada naquela noite.
Me senti culpado. Eu não sabia por que meu avô estava tão chateado. Claro, às vezes eu via uma figura nas sombras ou sentia algo me observando, mas nunca me afetou de outra forma. Por volta das 4 da manhã, quando finalmente pude sentir meus olhos ficando pesados, pude ouvir algum tipo de som de cântico misturado com zumbido. Logo após, ouvi um barulho alto no corredor. Eu não sabia o que era, mas estava com muito medo de olhar. Fiquei na minha cama até ouvir minha mãe gritar alto. Pulei da cama sem me importar mais com o medo, pensando que algo ruim tinha acontecido com minha mãe. Enquanto eu corria para o corredor, vi minha mãe chorando ao lado do meu avô, que estava caído no chão. Quando me aproximei, vi o motivo pelo qual ela estava chorando. Meu avô parecia ter se afogado, sua pele azul, suas roupas molhadas. Eu não consegui segurar o vômito por mais tempo e vomitei no chão, me sentindo enjoado e tonto enquanto desmaiava. Acordei no meu quarto, com minha mãe sentada ao meu lado, em uma cadeira. Ela me abraçou depois que acordei e chorou em meu ombro. Perguntei a ela se meu avô estava morto e ela apenas balançou a cabeça. Seus pulmões estavam cheios de água. Ninguém sabe como isso aconteceu ou como chegamos ao corredor naquele estado. Era tudo um mistério. Minha mãe, no entanto, relatou que ouviu sussurros e cânticos junto com zumbidos depois que contei a ela que ouvia a mesma coisa. Ela ficou chocada, achando que era tudo coisa da cabeça dela devido à falta de sono que vinha tendo recentemente. Ambos fomos para a cama naquela noite, meus olhos ficando pesados assim que me deitei. Cochilei quase imediatamente devido ao cansaço, mas fui acordado pelo som de cânticos sussurrados e zumbidos vindos do corredor. Pensando que era o que quer que tivesse matado meu avô, fiquei em meu quarto em silêncio, enquanto a noite lá fora passava. Isso foi até cerca de 15 minutos depois, quando ouvi minha mãe gritar mais uma vez e depois engasgar como se estivesse se afogando. Pulei da cama novamente, mas assim que alcancei a porta, o som parou. Ao abri-la, vi minha mãe na mesma situação em que meu avô estava na noite anterior. Pele azul, roupas molhadas. Comecei a chorar incontrolavelmente por horas, até finalmente me encontrar indo para o telefone e discando 190. Uma ambulância e policiais chegaram, mas eu não me lembro de nada disso. Então aconteceu o funeral, aqueles poucos dias passaram como um borrão. Eu me encontrei em um lar adotivo até o mês passado. Eles me permitiram voltar para minha propriedade porque estava prestes a completar 18 anos. Enquanto gravo isso, há um som em frente à minha porta. Parece sussurros e cânticos, e eu acho que eles estão esperando até as 00:30, quando eu faço 18 anos. Este é provavelmente meu último dia aqui, e eu queria postar isso como um aviso para todos. Se houver um objeto brilhante na água enquanto você está pescando, vire-se e vá para casa. Ele não vale a pena.